Senhor. Tá bom? Boa noite a todos que estão chegando aí. Senhor Deus, que é o nosso Pai, um Pai de infinito amor, de misericórdia, de sabedoria. Jesus, que é o nosso modelo e guia. E a todos os mentores, aos nossos mentores, aos mentores das cidades, aos mentores do nosso Brasil, em especial que é Ismael, nós rogamos pela paz da nossa pátria, que a paz, o amor, que aquele povo acolhedor, pacífico, amoroso, possa retornar, porque nós sabemos, Senhor, que a violência nunca vai conseguir construir um mundo melhor para nenhum de nós. Que nós possamos restabelecer a paz no nosso coração, que nós possamos nos utilizar dos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, para que nós possamos pacificar o nosso coração e compreender que, acima de tudo, existem as leis, as suas leis, Senhor, as leis que são soberanas, que são justas, que são misericordiosas, e que o Senhor está no comando, com as rédeas de tudo que está acontecendo, não só no nosso Brasil, mas no mundo todo, no planeta Terra, no universo. Que essa paz que nós ainda sentimos, já sentimos no nosso coração, ela possa, através dos nossos pensamentos, ir na direção de todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e, ao mesmo tempo, envolver a nossa casa, aqueles que nos perseguem e caluniam, aos que se encontram nos umbrais, a todos, Senhor, encarnados e desencarnados desse planeta. Gratidão eterna por tantas oportunidades, por termos conhecido a doutrina dos Espíritos e que a tua paz continue entre nós. Obrigada. Assim seja. Tem o Ricardo que está no chat, está falando que não consegue me ouvir, mas vocês todos estão me ouvindo, né? Talvez seja um problema no seu próprio computador. Caso, Ricardo, você esteja com fone de ouvido, tira ele do plugin e reconecta de novo e manda habilitar. Pode ser esse, tá? Pode ser isso, eu não quero dizer que seja o único problema. Ou abra as configurações do som e aumente, às vezes está baixo, por algum motivo abaixou, tá? Pode ser uma das razões. Gente, hoje a gente vai dar seguimento ao estudo do nosso livro. Nós vamos falar um pouco de materialização. Quando a gente fala de materialização, a gente não pode esquecer que a mediunidade, cuja base da mediunidade é a mente, ela existe duas formas de se manifestar, dois grandes grupos de manifestações. As manifestações intelectuais e as manifestações de materialização ou de manifestações físicas. Então, a gente tem que entender que o capítulo dessa noite é essa parte. Nós vamos estar falando das manifestações físicas e a materialização é uma delas que requer não só do médium que está doando o ectoplasma para que essa materialização ocorra, mas há uma necessidade muito grande também de vigilância daqueles que estão participando como coadjuvantes ou apenas assistindo aos fenômenos de materialização. Há sempre a questão da responsabilidade e da disciplina envolvida. Por isso que Emmanuel disse para Chico Xavier que ele precisava de 3 quesitos para exercer bem mesmo. Pode falar, alguém levantou a mão ou foi sem querer? Não, foi sem querer. Existiam 3 requisitos para exercer bem a mediunidade. Era disciplina, disciplina e disciplina. Sem isso, impossível. Né? Vamos lá. No livro dos médiuns, Allan Kardec, num capítulo intitulado Da Ação dos Espíritos sobre a Matéria, item 57, nós vamos ler para a gente ir fazendo colocações. Porque quando se fala de mediunidade, não é um assunto
que a gente domina em geral muito bem, ou que a gente entenda com profundidade. Então é sempre bom a gente ir lendo e fazendo colocações. Coloca lá, Kardec. Voltemos à natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar, ou seja, para os fenômenos de efeitos físicos que comportam a mediunidade. Então, aliás, quando a gente fala de mediunidade, se a gente não entender perispírito, de alguma maneira, não tiver uma noção básica do perispírito, a gente não vai compreender mediunidade em nada, só para começar. Tem que entender um pouquinho de perispírito para poder entender os fenômenos, tanto de efeitos físicos quanto de efeitos intelectuais. Se não entender um pouco de perispírito, não vai entender jamais alguma coisa de mediunidade. Então, ele já começa a falar da natureza do perispírito. A gente sabe que o perispírito é feito, ele é originário do fluido cósmico universal, que eu já dei uma aula para a maioria de vocês aqui que vem acompanhando as obras de André Luiz, e para quem quiser, está lá no meu canal do YouTube. Tanto lá tem a aula, como eu forneço embaixo um link que vocês podem acessar os slides para se vocês quiserem. Então, o perispírito, ele deriva também do fluido cósmico universal, mas da parte mais quintessenciada, ou seja, menos materializada da matéria. Não essa parte embrutecida que forma o nosso corpo físico, mas de uma parte que não é ponderável, são fluidos imponderáveis, ou seja, até o momento atual, a nossa ciência não tem instrumento, não tem a capacidade de verificar esse tipo de matéria. Então, o nosso perispírito é feito de matéria também. Ele disse assim: dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis a que volveremos. Sob a influência de certos médiuns, então precisa de um médium de efeitos físicos, se não tiver, o fenômeno não acontece. Pode ser que o médium não esteja presente, mas ele tem que estar em algum lugar próximo para que esse fenômeno aconteça. Então, sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas que, como estas denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam, ou seja, desmancham, né? Quais sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem, alternativamente, passar de um estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Um exemplo dessa matéria é a água. A água pode sair de um estado sólido, gelo, né? Estar no seu estado natural, que é líquido, e se tornar gás a partir do momento em que você aplica nela uma temperatura elevada. Então, o Kardec está fazendo uma série de comparações para quê? Para a gente poder compreender os fenômenos. Muito bem. E Kardec coloca assim: o espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem um instrumento direto, ter por instrumento direto a sua ação, o perispírito, como o homem tem o corpo. Para a gente entender como é que a atuação do espírito na matéria e do perispírito no corpo físico, eu coloquei esses 3 estados de matéria para a gente poder compreender a ação do espírito sobre o perispírito, do perispírito para o corpo físico. Então, vamos imaginar que nós temos
uma bacia com água, que está aí o desenho, né? Você tem que ter bastante imaginação mesmo, mas eu botei o desenho e botei o nome, para que a imaginação pudesse ser fácil. Nós temos uma bacia com água que tem no centro um cubo de gelo, que é matéria em estado sólido. A bacia com água está em estado líquido. E nós temos uma corrente de ar vindo de algum lugar. Essa corrente de ar, por exemplo, ela é sutil. Ela não tem como agir diretamente em cima de um cubo de gelo. Diretamente, ela não vai provocar muita coisa nesse cubo de gelo. Mas uma corrente de ar, ela vai provocar muitas ondulações em quê? Na água, num estado líquido. E as ondulações que a água sofrer pela corrente de ar vai fazer com que o cubo de gelo se desloque para algum lugar, seja levado para uma direção que a corrente de ar deseja. Então, essa linguagem metafórica, a gente, que é metafórica e não é, né? Porque é uma realidade, é para a gente poder compreender a ação do espírito seria como uma corrente de ar. Ele é muito sutil. Ele vai agir em cima de quem? Desse estado que é menos material, que é o que a gente apresenta aqui, os estados da matéria, né? 3 estados da matéria, que a gente mais conhece, né? Porque existem outros tipos de estados da matéria. Mas ele vai agir na sutileza da água da bacia, para quê? Que é para promover o movimento do cubo de gelo, que a gente está representando aqui como o nosso corpo físico. Então, para a gente poder entender como a sutileza do espírito, ele consegue agir dentro dessa matéria que é tão grosseira, essa matéria nossa que compõe o nosso corpo físico. Sem um intermediário, que é o perispírito, seria impraticável para o espírito poder agir em cima da matéria. Por isso que Allan Kardec fala tanto da questão do perispírito nessas manifestações, na manifestação da mediunidade. Por isso a importância de nós compreendermos isso. Sem o perispírito, não haveria como nós podermos mexer, movimentar o nosso próprio corpo, nem tampouco agir através da mediunidade. Pode falar, Eduardo, você que levantou a mão. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Escuta, eu não sei se para todos o som está baixo, para mim está baixo. É? Não, então pode ser um problema aí no seu computador, tá? Porque aqui para todo mundo o som está numa altura boa. Dá uma olhadinha então nas eu vou sair e configurações entrar de outra som. vez, ok? Ok, sem problema. Eni, então, tá gravando, né? Tô gravando sim, muito obrigada. Então é para a gente compreender, né, como o espírito que é tão sutil, ele pode agir num corpo tão grosseiro. E, ao mesmo tempo, entender, da mesma maneira, os fenômenos da mediunidade. Sem o entendimento do perispírito, das suas propriedades, a gente não tem como compreender a mediunidade. Apesar da base da mediunidade estar na mente, mas sem o perispírito não haveria como a mediunidade se manifestar aqui na dimensão material, através do corpo físico na dimensão material. Então, o perispírito exerce um papel importante, tanto para o espírito poder atuar em cima da matéria grosseira, que é esse corpo, como também para o espírito poder exercer as suas faculdades mediúnicas. Não sei se eu consegui me manter, me fazer entender. Se eu não conseguir, vocês me cobrem para a gente não ir avante. Obrigado, pessoal do chat que está dando feedback, é que eu não consegui agradecer antes, mas a Leida já foi me socorrer. Então, ficou? Posso seguir? Então, vamos lá. Espera aí. Eu tenho que voltar para cá. Então, vai começar as colocações do Alexandre, que são sempre muito ricas. Ele fala assim: nosso grupo, informou atencioso, não realiza trabalho dessas espécies, né, de materialização, da mediunidade de efeitos físicos. Mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividade dessa natureza. É interessante ali a gente parar para pensar a palavra cooperação,
que é o que nós deveríamos colocar em voga hoje, a gente que está tão ansioso em participar, em vivenciar o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, nós temos que substituir, por exemplo, a palavra competição para cooperação. A partir do momento em que a gente faz essa substituição, a gente consegue se libertar um pouco mais do que Joana de Ângeles chama da consciência egóica e se preparar, se tornar um homem novo para ingressar de forma mais consciente e responsável nesse mundo de regeneração. Então, a gente vê que o Alexandre, ele não tem como realizar esse trabalho, mas ele sabe quem ele vai buscar com talentos capazes de poder realizar esse trabalho de forma segura, de forma consciente e de forma responsável esse trabalho. Então, ele vai buscar quem sabe, e ele sabe que nesse momento ele vai ser um mero o quê? Cooperador. E isso é importante a gente saber se colocar na vida, porque às vezes a gente tem que, mesmo a gente estando em cargos de coordenação ou de mando, mas em muitos momentos da nossa vida a gente tem que saber se colocar apenas como um tarefeiro cooperador de um serviço. Isso é uma prova de humildade do Alexandre. Não é a especialização dele, mas ele foi buscar quem conhece com muito mais profundidade que ele, e ele está se colocando ali como um cooperador, caso haja uma necessidade. E Alexandre continua e vai falar sobre a natureza desse serviço, que é a materialização. Trata de um serviço de elevada responsabilidade, e a gente vai ver para frente o quanto que é elevada essa responsabilidade, o quanto que o médium corre risco caso a assembleia participante não esteja preparada o suficiente, ou mesmo o médium não esteja preparado o suficiente. Então, a gente vai ver o quanto que um serviço, às vezes, uma manifestação da mediunidade é vista por muitos como curiosidade, mas o quanto que ela precisa de preparo para acontecer. Desculpe. Então, trata-se de um serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presentes nas reuniões destinadas a esses fins. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos, o que é valores morais espontâneos? Aqueles que nós já estamos sendo capazes de vivenciar em plenitude. Aquilo que nós estamos vivendo mesmo. Não a moral aparente, que é o que a gente quer aparentar para os outros, que muitas vezes o que a gente aparenta para os outros não é aquilo que a gente é na realidade. Então, ele está falando de uma moral real, fruto de trabalho, de méritos, de aquisições pessoais pelo trabalho de cada dia. E legitimamente consolidados no espírito coletivo. Essa manifestação seria as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistente. Acontece, porém, que são muitos raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Então, olha que situação constrangedora. A maioria de nós não está preparado e a maioria de nós ainda às vezes insistimos em fazer parte de um trabalho que nós não temos condições moralmente de estar participando. Então, é preciso muita humildade para saber se a gente pode ou não. Então, vai a deixa, né? E aí, irmão Calimério, que é o responsável por esse trabalho, o espírito que está com competência para realizar esse trabalho, vai agora começar a se manifestar. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre. Eu fico pensando, Alexandre já é muito para mim, demais, fora da conta. Eu fico pensando esse Calimério, que ainda é mais evoluído que o Alexandre. Então, assim, não tem parâmetro para falar sobre isso. Eu não tenho, né? Porque eu já acho o Alexandre demais para mim. Então, vamos lá. Que, recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me. Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores, ou seja, não é curiosidade, é vontade de trabalhar e aprender.
Se possível, trabalharemos também, ou seja, se for possível fazer qualquer serviço, eles estão, né, se colocando à disposição. Veja, sem escolher serviço. Então, se possível, também poderíamos trabalhar. Não está escolhendo serviço nenhum. E a gente, às vezes, escolhe a dedo o serviço, né? Aí o irmão Calimere, e fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou: observar para realizar é serviço divino. Então, observar para pôr em prática, né? Porque para realizar é botar em prática. Observar para realizar é serviço divino. Agora, quando a gente observa só por curiosidade, que a gente quer ver qual é daquele momento, né? Tá lá só para saber qual é um problema muito sério. Aliás, isso é um problema em qualquer setor da vida, quando a gente vai por curiosidade. Ou a gente vai com espírito de serviço, ou não vai. É a melhor coisa. E aí a gente vai ver o quanto que é importante a proteção ambiental para que essa faculdade possa ser externada, possa ser exercida. Então, a gente vai ali ver só o fenômeno, é tudo muito rápido, mas não sabe o que está por detrás, quanto trabalho que dá para a espiritualidade. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores às portas. Não pode ter espíritos sofredores, porque a baixa vibração afetaria muitíssimo ao fenômeno de materialização. Lembra que eles vão lidar com fluidos sutis, que apesar de se tornarem tangíveis, a ponto de poder serem tocados, entendam que a matéria sutil, muito plástica, ou seja, muito influenciável pela força do pensamento, porque é uma matéria mais sutil. E quanto mais sutil é a matéria, mais o pensamento atua e pode modificar as suas propriedades. Então, olha que perigo que é isso. Que perigo que é isso. A residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nossos planos, num círculo de 20 metros em derredor. Então, em 20 metros de redor, havia um grande círculo de proteção de trabalhadores. Olha quantos trabalhadores precisa só para fazer esse círculo de proteção. A gente está falando só da proteção, a gente não está falando do trabalho em si. Olha que trabalho de grande responsabilidade. Lembrando que quanto mais sutil a matéria mais sutil, ele é altamente manipulável pelo pensamento e pela vontade. Por isso a importância de hábitos regrados e moralizados do pensamento. Percebendo-me a estranheza, Alexandre explicou: aqui é indispensável o máximo de cuidado para os princípios mentais de origem inferior, para não afetarem, né, a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo contra o acesso de entidades menos dignas através das fronteiras vibratórias. Então, olha a trabalheira que dá, porque eles têm que construir todo um muro vibratório para que não se torne presente essa reunião qualquer espírito desencarnado que não esteja preparado para tal. Todo o perigo desses trabalhos está na ausência do preparo dos nossos amigos da crosta. Então, nós é que somos o problema, veja bem. Os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, ou seja, dizendo que está querendo estudar, hipertrofiar os seus ensinamentos na parte científica, né? Querem participar do trabalho a qualquer preço, mas não, vai lá mesmo de curiosidade, né? Não entende que a ciência precisa ser permeada pela moralidade também, né? Se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores. Por que não pode? Porque a força de atração do nosso pensamento é muito maior, chamando aquelas entidades. Então, eles não podem derrogar as leis divinas. Se nós estamos chamando, nós temos o livre-arbítrio, né, de poder chamar, mas nós também temos que ter
ter o entendimento que tudo aquilo que nós escolhemos e elegemos para nós temos a responsabilidade de responder pelas nossas escolhas. Então, fica difícil para esses trabalhadores fazerem essa cerca protetora se nós, com os nossos pensamentos, estamos vibrando numa outra faixa e chamando essas entidades pouco evoluídas para fazerem parte do trabalho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. O que é? São os obsessores, né? Há obsidiados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços, com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então, olha a situação. Essa parte aqui é para a gente lembrar um trecho de A Gênese, capítulo 14, que vai falar sobre os fluidos, né? Tem um trecho lá, um subitem, que vai falar a qualidade dos fluidos. Eu tirei exatamente o item 16, que fala assim: tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Tendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes a propriedade, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. É para mostrar o quanto que o fluido cósmico universal ele pode ser modificado pelos nossos pensamentos. Entenda, o fluido cósmico universal, ele na sua essência, ele é neutro. Quem é que dá qualidades positivas ou negativas a esses fluidos? Os nossos pensamentos. Nós damos polaridades ao fluido cósmico universal. Porque na sua essência, o fluido cósmico universal, ele é neutro, ele não guarda polaridade. A polaridade somos nós que empregamos em cima dos fluidos. E é claro, se nós temos a liberdade de ação, de pensar o que quiser, de fazer o que quiser, mas nós não podemos esquecer que as leis de Deus, os direitos e as obrigações estão sempre juntos e inseparáveis. A cada ação, a cada escolha minha que vai gerar uma ação, vai, por conseguinte, gerar o quê? Uma reação. Então, entendam. Por isso que aqueles trabalhadores que estavam lá fora fazendo a cerca de proteção vibratória, eles não têm como impedir as entidades vagabundas de entrar numa reunião dessa se os nossos pensamentos, na sua maioria, forem pensamentos com polaridades muito negativas, muito inferiores. É da lei de Deus, da lei de ação e reação, é da lei de atração, da afinidade, é de tudo isso. É lei de Deus. Então, nós vamos responder, infelizmente, pelas nossas escolhas equivocadas. Eu só trouxe esse trecho do livro A Gênese para reforçar a minha fala para vocês, para que vocês possam ir lá na obra também e conferir, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar para os slides. Cuidados. Então, aqui considerei, André Luiz, né? Não devem entrar as vítimas do vampirismo, ou seja, os obsidiados? Aí a resposta é, a rigor, não deveria entrar. Não deveriam, né? Falou o instrutor sorrindo. Mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridas. Mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha tolerância, mesmo em ambientes como esses. Mas entendam, a tolerância tem limites também. Porque se for para atrapalhar muito, não vai entrar, não. Ok? Só para vocês compreenderem. Ou então os trabalhos não vão ser realizados. Vai entrar, mas os trabalhos não são realizados. Alguém levantou a mão, eu não sei quem exatamente, mas, por favor. Oi, Edilene, pode falar. Eni, deixa eu fazer uma pergunta. Existe Sim. Vampirismo de encarnado para encarnado? Sim, é uma das formas de obsessão. Encarnados para encarnados, desencarnados para desencarnados, encarnados para desencarnados, desencarnados para encarnados e auto-obsessão. Que, no momento presente, é a que mais tem acontecido, por incrível que pareça. A grande parte das obsessões que estão sendo vivenciadas e procurando as casas espíritas são auto-obsessão e obsessão entre encarnados. Por quê? É a pergunta.
E aí que a gente deve relembrar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós estamos numa fase de transição planetária. Muitos inimigos reencarnaram no mesmo teto. Não só na família, mas até mesmo em forma de marido e mulher. Então, entendam, são resgates necessários. Por quê? Porque o mundo vai deixar de ser provas e expiações e vai ser apenas ponto de regeneração que só comporta o quê? Provação, não comporta expiações. Então, é isso que a gente... Está vendo a importância da gente estar sempre refletindo sobre a doutrina dos espíritos? Ela abre uma visão para a gente dos acontecimentos, das coisas da nossa vida, com muita propriedade para a gente refletir e modificar. Então, está tendo muito autoobsessão. O que é autoobsessão? O pano de fundo é a culpa de situações que, por nós não entrarmos em contato, fica lá no inconsciente, mas ficam nos sabotando, prejudicando a nossa vida, até que a gente decida trazer as sombras para as luzes. Mas isso requer da nossa parte muita coragem. Se conhecer, se autoconhecer, requer muita coragem. Foi, Edilene, querida? Oi, obrigada, Eni. Nada. Vamos continuar nos cuidados. Olha lá, os cuidados vão em frente. Por isso mesmo, as reuniões para serviço de materialização, que é o que fala essa noite, aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa, homogeneidade de pensamentos e intenções, né? Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações. Ou seja, olha para o fenômeno só como fenômeno, mas não entende que por detrás do fenômeno tem toda uma mensagem moral para a gente extrair. Ou seja, na verdade, a gente ainda não consegue extrair da letra, né? Tirar da letra o espírito, né? Infelizmente. Quase sempre ocorrem a elas com um raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. Então, olha só, o que está faltando a gente é trazer a vivência do evangelho para a ciência. Porque um dos objetivos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina dos espíritos, tem dois grandes objetivos. Um é a transformação moral do homem, e o outro fazer aliança entre a religião e a ciência. Mas de uma forma coerente. Não como era na Idade Média, né, gente? Mas de uma forma coerente. Então, quando a gente conseguir olhar para todos os fenômenos de natureza física, mas entender que eles estão ali transparecendo, exalando a sabedoria, as leis de Deus, é quando, então, o nosso coração vai estar todo permeado pelo Evangelho. E aí a gente vai olhar uma simples reação química, ali a gente vai ver Deus, vai ver a presença de Deus, do amor, da misericórdia. A gente vai ver as leis de Deus nos ensinando sempre muita coisa. Mas enquanto a gente estiver olhando para as coisas só de uma forma material, de forma curiosa, a gente está aproveitando pouco da nossa estadia aqui na dimensão material. Limpeza do ambiente, né? Não basta só proteger o ambiente, mas é preciso purificá-lo, porque é como uma sala de cirurgia. A gente vai lá passar por um processo cirúrgico, a sala de cirurgia ela tem que ser limpa. Não basta só, né, ter um bom profissional, é preciso uma limpeza ambiente. Então vamos ver como é que essa limpeza ambiente é feita. Não se trata de hierofontes e gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera. A gente vai ver o que é isso. Combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos desse teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia.
porque é o estado sutil da matéria, né? Nós estamos falando de uma matéria mais quintessenciada que vai materializar-se a ponto de poder se tornar tangível e palpável. Então, é um fenômeno muito delicado. Essa passagem requer que o ambiente esteja o mais limpo possível, porque a gente vai ver que parte dessa matéria utilizada, ela faz parte do médium, do corpo, né? Do médium, dos seus fluidos pessoais. Que se não tiver um ambiente muito bem preparado, ele vai ressentir e vai acabar podendo ficar doente posteriormente. Então, é preciso uma limpeza ambiente. Deixa eu ver onde eu parei. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações. Mas os organizadores legítimos da tarefa em concurso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grande soma de conhecimentos e responsabilidade, ou seja, essas manifestações de efeitos físicos estão sob a coordenação direta de espíritos que são mais elevados. Pode ser que espíritos menos elevados estejam ali naqueles momentos apenas como trabalhadores, como cooperadores de um processo, mas quem dirige isso são espíritos que têm grande conhecimento das leis de Deus. Então, não pode ser realizado a revelia. Então, a gente vê quanto trabalho dá um fenômeno desse. O que é ionização? É um processo de carregamento de átomos neutros, ou seja, o procedimento de grande carga elétrica para os ambientes. A ionização pode carregar um elemento tanto positivamente como negativamente. Então, esse processo de ionização, com certeza, para tirar o quê? Todas as cargas negativas que poderiam atrapalhar a fluidez desse trabalho. Então, eles vão ionizar o ambiente, vão utilizar recursos físicos que nós aqui também utilizamos aqui na Terra, ionização para limpeza de águas, de ambientes, etc. Eles também vão utilizar isso no plano espiritual para melhorar a vibração ambiente, para que os fluidos possam serem exteriorizados pelo médium de uma forma segura. Pode falar quem levantou a mão. Pode falar, Márcia. Esse processo pode auxiliar também na limpeza do ambiente? Limpeza que você fala, como assim? Do ambiente físico? Limpeza, assim, não só do ambiente psíquico, mas de aquelas bactérias, aqueles microelementos que circulam. Pode. Tanto é que a ionização está sendo muito utilizada, acho que só até no próximo, não botei aqui não. Mas pode sim, tá? Pode ser utilizada para isso também, para matar bactérias, etc e tal, para fazer limpeza ambiente. Mas aí já é uma operação nossa, material, da nossa dimensão. Ali, a principal função é limpar as bactérias espirituais produzidas pela nossa própria força de pensamento. Tá? Mas é um processo que pode ser utilizado, sim, para a limpeza do ambiente material. Eu não sei se aqui eles chegam a tanto, se há uma necessidade para tanto, mas creio que como os fluidos são sutis, eles estão trabalhando só nesse campo, dessa sutileza, é o que eu quero crer. Mas a ionização é um processo utilizado aqui na Terra por nós também para fazer limpeza. Tá. Obrigada. Nada. Eu apenas entendo que nesse processo aqui dos espíritos, eles estão utilizando isso em outra dimensão, né? Porque estão mobilizando os fluidos sutis. Então, não há uma necessidade tão grande de fazer uma limpeza a nível de tirar bactérias nossas aqui presentes, tá? Eu creio que não. Vamos lá, aparelho. Então, utilizando aparelho para fazer isso, a ionização é feita assim. Estes amigos, explicou o meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio, né, em toda a casa. É o processo, né? O ambiente para a materialização de entidades do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio. Aí já estão usando a ozonioterapia. Então, além de eles fazerem o processo da ionização, eles vão estar mexendo na química do ambiente, porque o ozônio também tem essa responsabilidade. Tanto é que é utilizado o ozônio hoje, ozonioterapia para feridas e etc. e tal, né? E, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas, né? A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Tá?
Assim como a ionização vai limpar, a gente sabe que existe o processo de ionização para limpar a água, a ozonioterapia vai ser utilizada para fazer outro tipo de limpeza. Então, o trabalho é extenso, né? Para que serve o ozônio? Aí, vou deixar esse slide aí para vocês, mas vocês vão ver que a ozonioterapia, ela tem um efeito oxidante e desinfetante, tanto isso para nós aqui, né? Na nossa dimensão, mas lá também eles estão limpando essas miasmas, essas bactérias presentes, formadas pelo nosso pensamento, como a gente já viu em outras obras de André Luiz, e que mais precisamente nós vamos encontrar mais informações sobre isso no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. E aí vai ser exteriorizado uma substância que nós já ouvimos muito falar, é o ectoplasma, ou força nervosa. Para haver o fenômeno de materialização, o médium de efeitos físicos tem que exteriorizar o ectoplasma. Vai ser utilizado o ectoplasma do médium, mas também uma parte dos fluidos são de origem do médium, uma parte são de fluidos da espiritualidade. Aí a gente vai ver o processo aí para que a materialização ocorra, porque não é só a exteriorização de ectoplasma do médium, precisa de mais fluidos para que a materialização se dê. E a gente vai ver o processo ainda hoje, se der tempo. E depois de um gesto significativo, acrescentou: o ectoplasma ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Por isso que eu quero crer que toda essa ambiência limpa é a nível de matéria sutil, principalmente, tá? Não é como numa sala de cirurgia, Márcia, que vai sofrer todo um processo de limpeza também, para que se faça uma cirurgia. Não é esse tipo de limpeza, ao que eu entendo, tá? Ectoplasma ou força nervosa, o que é? O ectoplasma, para a ciência acadêmica, é a parte da célula que fica entre a membrana e o núcleo, ou a porção periférica do citoplasma. Ectoplasma, termo criado por Charles Richet, é uma substância que se acredita seja a força nervosa e tem propriedades químicas semelhantes ao corpo físico, de onde provém. Apresenta-se viscoso, esbranquiçado, quase transparente, com reflexos leitosos. E é evanescente sobre a luz, ou seja, se desfaz, né? É considerada a base dos efeitos mediúnicos chamados físicos, pois através deles os espíritos podem atuar sobre a matéria. Entretanto, para os espíritos, o ectoplasma é geralmente conhecido como um plasma de origem psíquica que se exuda principalmente do médium de efeitos físicos e algo dos outros médiuns. Então, a gente vê que o médium principal fornece, mas outros médiuns também vão fornecer em menor quantidade, né? Porque todos nós temos uma quantidade de ectoplasma, a gente vai ver isso. Trata-se de substância delicadíssima que situa-se entre o perispírito e o corpo físico. André Luiz, como o Dr. Jorge Andréa, eles acreditam que o ectoplasma está no duplo etéreo. O duplo etéreo é um corpo que nós temos quando encarnado. Ele é duplo, ele faz a interface entre o perispírito e o corpo físico. Eles acreditam que o ectoplasma esteja totalmente concentrado nesse duplo etérico, ok? Quem quiser mais, veja as aulas de perispírito que eu já dei lá no meu canal e já falei algumas coisas sobre o duplo etérico para vocês. Embora seja algo disforme, é dotada de forte vitalidade, por cujo motivo serve de alavanca para interligar os planos físico e espiritual. Historicamente, o ectoplasma tem sido identificado como algo que é produzido pelo ser humano, que em determinadas condições pode liberá-lo produzindo fenômenos diversos. Ectoplasma é a combinação de fluidos ambiente. Então, entendam, vai haver essa necessidade, mas vamos continuar na explicação. A palavra ectoplasma dá a ideia de que se trata de algo único, mas, na verdade, é um grande conjunto formado pela combinação dos fluidos do espírito com o fluido animalizado do médium e com os fluidos ambientes. Então, tem três coisas que vai
acontecer naquele instante. O ectoplasma é parte dos fluidos do médium, o ectoplasma é parte dos fluidos dos espíritos e o ectoplasma é parte dos fluidos ambientes, da natureza que os espíritos pegam. Então, entendam, o ectoplasma é muito mais do que talvez a gente compreenda, em verdade. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, que a gente vai chegar lá, Aulus, que é o mentor, né, dessa obra, explica-nos o seguinte: aí temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Só um minutinho. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções, a saber. Só vou pedir para concluir aqui o pensamento. A. Representando as forças superiores e sutis das esferas espirituais. B. Definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. C. Constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Quem levantou a mão, por favor, pode falar, Mirza. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Quando você começou a falar sobre isso, você falou do duplo etéreo, né? Sim. E o duplo etéreo só existe enquanto encarnado, você também falou isso. Mas aí, agora, você já trouxe uma outra informação de que ele é uma combinação de fluidos, e nessa combinação de fluidos consta ali desencarnados. E aí? Aí tem a cara aqui de interrogação aqui, ó. Pim. Mas por que a cara de interrogação? Olha só, no duplo etérico, a gente vai ver mais para frente, está o ectoplasma fornecido pelo médium. Porque, na verdade, o ectoplasma é o conjunto das 3 coisas, mas no duplo etéreo está o nosso ectoplasma, a parte que nós vamos fornecer para fazer esse ectoplasma final. Sim. E aí tem mais os fluidos do ambiente, da espiritualidade que vai misturar. É uma poção mágica, digamos assim, né? E mais o que eles vão trazer da natureza. Então, a gente vai ver mais para frente que não se sabe muito sobre o ectoplasma. Pois é. Tá? Mas, na verdade, esse ectoplasma, que é o produto final da materialização, ele é a combinação dessas 3 potências. Agora, o que se sabe é que os fluidos que são liberados pelos médiuns de efeitos físicos, a gente sabe que aquele fluido, aquele ectoplasma dele, que vai fazer parte dessa composição, ele já sabe que está no duplo etérico, provavelmente. Provavelmente tem que estar lá. Uhum. Né? Porque é ali que vai agregar também todo o fluido vital que nós temos, Isso, que nós precisamos, né? É o nosso fluido vital, que nós precisamos para ficar tantas décadas encarnados aqui na Terra. Então, a gente sabe que está ali, a presença desse fluido animalizado está ali. Então, o ectoplasma é o conjunto disso tudo, mas essas coisas sozinhas, elas não são o ectoplasma. A gente que fala, né, o ectoplasma do médium, mas é uma terminologia, são os fluidos do médium que ele traz. Uhum. Mas em abundância, porque ele já vem preparado para esse tipo de fenômeno. A gente não sabe exatamente, mas provavelmente deve ser um fluido vital. Né? A gente não pode afirmar. Entendi. Mas o fluido vital que existe na natureza, porque os seres têm um fluido vital. Os seres vivos têm. Mas a gente vai ver que também é retirado dos minerais. Então, lá não há presença de fluido vital. Então, é outro fluido. Né? E mais os fluidos da espiritualidade, que são fluidos da espiritualidade. Então, não são fluido vital. A gente não sabe muito sobre isso, mas, assim, é o que se tem, é o que eu entendo e que eu estudei, é o que se tem de informação, é isso daí. Eu acredito que, para o futuro, a gente vai ter mais informações. Mas o ectoplasma que vai fazer a materialização é a composição desses 3. Isso tem certeza pelas obras de André Luiz. Isso a gente não tem dúvida. Não sei se eu consegui te ajudar muito, não, mas... Sim. Conseguiu sim. Vamos continuar pesquisando, né? Porque não termina aí essa história. Não se sabe tudo sobre ectoplasma, tá? E como hoje já não se fabrica mais médiuns de efeitos físicos com esse tipo de materialização, porque existem médiuns de efeitos físicos, mas para cura, e não para esse tipo de materialização mais. Então, é um campo que nós vamos ter que estudar mesmo na espiritualidade, provavelmente. Teve mais alguém que levantou a mão, eu não sei se eu vi, não é ninguém. Eu que levantei. Que eu ia falar exatamente isso, que o ectoplasma é a conjugação desses 3 elementos. Né? A gente aqui diz que ectoplasma é o do fluido do médium, mas, na realidade, é a composição dos 3 fluidos, ou de outros até que a gente nem saiba. Né? Hermínio Miranda, você vai ver mais para frente, ele vai dizer que tem o ectoplasma dos
vegetais, dos animais, do homem. São terminologias. Mas, na verdade, o produto final da materialização é, né, aquela energia nervosa final que a gente vê na materialização. A materialização se dá pelo ectoplasma dos três. O que é o ectoplasma em si? Não se sabe. Pode ser o fluido vital existente que impregna as células do nosso corpo físico? Não é uma impossibilidade, porque o fluido vital tem que estar no nosso corpo físico. Tanto é, se a gente for entender, que aqui não cabe tanto aprofundamento disso aqui, mas se a gente vê os fenômenos de catalepsia e letargia, é a ausência do fluido nervoso. Isso está lá nas obras de Kardec. Então, é claro que o nosso fluido vital está encharcando o nosso corpo físico. Não sei se eu me fiz entender para todos, né? Mas, assim, fazer certas afirmativas ficam buracos em certos outros lugares. Então, assim, vamos seguir, que é o que a gente tem por enquanto. Pelo menos é o que eu sei. Se alguém souber mais alguma coisa e que seja obras que tenham realmente fundamentos, né? Vamos trazer, tá bom? Os fluidos A, que são da esfera espiritual, podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis, né? No entanto, o B, nascido da atuação dos companheiros encarnados, muito notadamente do médium, são capazes de estragar os mais nobres projetos. É verdade. Por quê? Porque a gente, com o nosso pensamento e a nossa vontade mal moralizada, a gente pode estragar todo um processo de materialização. Nos círculos em que os elementos A encontram segura colaboração de B, que são os que são retirados da natureza, né? A materialização de ordem elevada assume a sublimidade dos fenômenos. Mas, para fazer a materialização aqui, tem que ser dessa forma. Ora, se o ectoplasma está relacionado com a matéria que constitui o corpo humano, olha ali a relação, que isso é o Hernani Guimarães falando, tá? Ele deve existir também nos minerais, um outro tipo, né? Nas plantas e nos animais em geral. Esse ectoplasma dos animais, dos vegetais e dos minerais não deve ser igual em termos de complexidade, claro que não. O próprio Kardec, quando fala do fluido vital, ele fala que a complexidade é diferenciada. Ao ectoplasma existente nos seres humanos, claro, nos seres humanos ele é muito mais complexo. Hernani Guimarães Andrade, no seu livro Espírito, Perispírito e Alma, propõe a existência dos seguintes tipos de ectoplasma: ectomineraloplasma, originado dos materiais minerais, ectofitoplasma, extraído dos vegetais, ectozooplasma, extraído dos animais, e ectohumanoplasma, extraído de nós. Então, é isso que a gente tem. Alguém levantou a mão. Pode falar, Ricardo. Me surge uma dúvida no slide anterior, quando você falou das categorias A, B e C. O comentário final, você poderia voltar só para eu ver se sou eu que estou dando uma viajada? Pode. Você quer que eu leia? Porque você falou assim, ó, nos círculos em que os elementos A encontram-se agora em colaboração de B, a materialização de ordem elevada assume a sublimidade do fenômeno. Isso. Mas não seria do C, não? Onde que está isso, por favor? Olha lá. Os fluidos A podem ser os mais puros, sim, porque são das esferas superiores. Os C podem ser os mais dóceis. No entanto, o B, nascido da atuação dos companheiros encarnados, e muito notadamente do médium, são capazes de estragar os mais nobres projetos. Por quê? Porque nós, com o nosso pensamento e vontade mal moralizado, a gente pode estragar trazer propriedades negativas e aí a materialização não acontece, pode ser uma catástrofe. Aí, no final, nos círculos em que os elementos A encontram segura colaboração do B, segura, quando o B está, né, realmente moralizado, a materialização de ordem elevada assume a sublimidade dos fenômenos. Isso quando o elemento B, que somos nós estamos moralizados. Aí sim, os fenômenos são sublimes de materialização. É nesse sentido. Talvez eu passei tão rápido que eu não... Né? Não, eu acho que eu que dei uma viajada. Obrigado. Nada, que isso, estou aqui para isso. E foi, né? Tem a Patrícia, que Oi, levantou Patrícia, a mão. desculpa, pode levantar que eu me Oi, perdi. Boa noite a todos. Boa noite.
Enir, deixa eu tirar uma dúvida com você. Aliás, não é bem uma dúvida, realmente eu não sei exatamente. Você falou que os animais também têm esse fluido cósmico universal, né? Esse fluido, não. Ai, meu Deus, fugiu o nome. Ectoplasma. Isso, ectoplasma, obrigada. No caso, um efeito físico dentro de um lar, caso a pessoa não seja médium para liberar esse ectoplasma, o animal pode liberar para ver Ele esse pode. efeito físico? Pode, mas segundo Kardec no Livro dos Médiuns, olha só, esse estudo sobre essa combinação de fluidos da espiritualidade, do reinos e dos reinos para a formação da materialização foi feito depois. Kardec diz que para haver materialização tem que haver um médium de efeitos físicos. Se não for dentro de casa, é na redondeza, na vizinhança tem alguém. Agora, é essencial a presença do médium de efeitos físicos, senão... Só do animal, não, né? Não, de forma nenhuma, não seria possível. Tá? Segundo as obras básicas, e até as complementares falam da mesma maneira. Tá? A minha dúvida era saber se sozinho poderia fornecer isso. Não, infelizmente, que eu saiba não, tá? Que eu saiba não, tá? Obrigada. Nada. Nós já temos 1 minuto, deixa eu ver se ainda tem muito slide. Tem muito slide, eu vou parar aqui, tá bom? O ectoplasma é um combinado de substâncias. A gente vai explorar isso mais para outra aula, tá bom, gente? Que não vale a gente correr, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente corre tanto que depois também não dá tempo de vocês também poderem fazer suas colocações, tá? Muito bem, então vou parar nesse slide aqui, e aí na outra aula a gente termina esse slide, provavelmente da outra aula, tá bom? Alguém tem mais alguma colocação para fazer ou não? Quando você estava falando desses ectoplasmas que vai buscar na natureza, eu não sei, acho que eu posso até ter feito um link errado, mas eu me lembrei do final da obra de Nosso Lar, que o André Luiz vai colocar o remédio na água, que ele se utiliza daquela empregada doméstica que tinha dentro de casa, que era da Umbanda. Não aparece no filme disso. Eu me recordo que ele vai buscar na natureza. Ele vai buscar acho que é a Narcisa que vai ajudar ele, não é? Isso, a Narcisa vai ajudar ele a colher esses fluidos de uma mangueira que tem ali para próxima. Isso aí ele deve ter ido pegar também para fazer o processo de cura, esse que você estava falando, que é utilizado no processo de cura. O que a gente sabe é que eles ali denominam isso de fluidos, são os fluidos com as propriedades medicinais que todas as plantas têm, porque elas possuem fluido vital, né? Então, não sei se eu poderia chamar isso do ectoplasma, até porque a gente não sabe muito sobre ectoplasma. O que a gente pode falar com propriedade é que foi buscar na natureza os fluidos dessas plantas que possuem propriedades medicinais. Eles conseguem extrair esse fluido e aí eles vão fazer com que esses fluidos possam ser inoculados pelo paciente. Vão inocular isso no paciente, desculpa, né? A colocação é essa. E é isso que eu entendo. Eu não posso dizer que aquilo ali é ectoplasma, porque não há a intenção de materializar nada, mas há a intenção apenas de ser inoculado para o processo de cura. Magnetizou a água, né? É um processo um pouco até, talvez, mais material do que só magnetizar. Eu acredito que é mais material do que magnetizar, não é só magnetização. Mas não chega a ser uma materialização. Não chega a ser. É mais do que magnetização, mas não chega a ser materialização. Entendi. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Então tá, gente. Então vamos terminar. Eu vou pedir se a Leida, por gentileza, poderá fazer a nossa prece final, por favor. Deus nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, a espiritualidade amiga e bondosa, que tanto nos auxilia nesse nosso momento encarnatório,
E que essas boas vibrações que também emanamos possam alcançar os nossos queridos, os nossos irmãos distantes, os irmãos que temos em mente, que possa abranger a todos aqueles que, unidos num pensamento de amor, do belo, possa interagir também com as boas vibrações da espiritualidade amiga e direcionar o fluido necessário para o refazimento de cada um. Obrigado aos amigos espirituais pelo dia de hoje, pelos compromissos que assumimos e que podemos, e que assim conseguimos realizar até o momento de agora, e que nos favoreça no nosso ambiente doméstico, uma noite tranquila, de refazimento, para que amanhã, ao despertarmos, possamos também dar continuidade aos nossos compromissos, não esquecendo da nossa prece, da nossa leitura diária, que vai sempre nos auxiliar na nossa trajetória do dia, na nossa trajetória evolutiva. Em especial, também pedimos ao nosso querido irmão Ismael, que com o seu carinho, o seu abraço, possa envolver o nosso querido país de paz e harmonia, e que as nossas vibrações também possam interagir, favorecendo assim esse país tão belo e tão lindo na sua recuperação. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigada, querida irmã Enir, por essa aula tão magnífica. Que possamos estar juntos na semana que se segue, juntos na semana que vem, para assim podermos desfrutar da querida doutrina espírita e dos ensinamentos, que tanto vem nos favorecer o conhecimento da vida espiritual. Obrigado a todos. Possa nos auxiliar, querido mestre, a sermos pessoas do bem, nas nossas dificuldades diárias, descobrindo cada momento o que possamos melhorar. E obrigada imensamente pela oportunidade da vida, e que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos.